Em Daniel capítulo 12, versículo 13, nós temos o seguinte texto: Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Esse texto que eu acabei de ler é o último, ele está no último versículo do capítulo 12 de Daniel. É a última frase, o último texto desse livro. Quando nós lemos o texto de Daniel, todo o livro de Daniel, nós podemos perceber claramente algumas características desse grande homem que foi um grande profeta de Deus. Dentre várias características, nós podemos ver ali que ele foi um homem sábio, um homem inteligente, um homem nobre, um homem temente a Deus, orava a Deus 3 vezes ao dia e tinha uma prática frequente de jejuns. Por causa disso e por causa de seu temor a Deus, ele foi privilegiado por várias vezes, ou melhor, por algumas vezes, sendo promovido como líder e até mesmo governador na região, ou melhor, no império da Babilônia. Nós vemos também que Daniel teve várias experiências sobrenaturais, tendo seu espírito arrebatado para presenciar o futuro. Algumas coisas já aconteceram e sabemos que algumas coisas ainda não aconteceram. Ele também teve o privilégio de ver anjos e conversar com esses anjos. Nesse pequeno versículo aqui, nós podemos tirar muitos ensinos para a nossa vida. E a primeira coisa que eu quero trazer para nós aqui é o seguinte: esse ser celestial disse para Daniel: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Aqui eu quero trazer uma observação, que ele, apesar de ser um homem de Deus, um homem grandioso, um homem que vivia no movimento, no mover profético, no sobrenatural, ele não deixou de ser homem. Assim como a Bíblia fala de Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós. E mesmo assim, ele orou e reteve a chuva por um bom tempo. E depois ele orou e fez com que a chuva caísse novamente. O que quero dizer com isso? O fato de sermos homens ou mulheres de Deus, que somos muito ou pouco usados por Deus, ou até mesmo nada usados por Deus no sobrenatural, isso não nos isenta de termos nossos compromissos e responsabilidades com o reino de Deus e também nessa terra. Vejam a palavra que foi dirigida a Daniel nesse versículo 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Talvez alguns possam olhar para o texto de Daniel e dizer o seguinte: Daniel estava com sua vida realizada, porque ele foi muito usado por Deus. Ele conseguiu grandes cargos de administração na Babilônia. Através da vida dele, Deus operou milagres, operou muitos feitos maravilhosos, interpretando sonhos, dando a ele revelações do futuro, coisas importantíssimas para toda a humanidade e para o seu povo. Então, ele está com sua vida realizada, mas não é bem assim. Ouçam a palavra que ele ouviu do ser celestial. Siga o seu caminho, Daniel, até o fim. Ou seja, ele ainda tinha uma jornada para seguir. E o anjo disse para ele, eu digo anjo porque eu imagino ali que foi um anjo, vamos dizer um ser celestial. Então, foi dito para ele, siga o seu caminho até o fim. Quando eu leio a palavra caminho, eu me lembro de Jesus. No livro de Atos, os seguidores de Jesus eram chamados de os do caminho, aqueles do caminho, até mesmo a seita do caminho. Jesus Cristo disse e está registrado em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, da mesma maneira que foi instruído, que foi orientado a Daniel para ele seguir o caminho dele, nós também precisamos seguir o nosso caminho. Porém, o nosso caminho, ele não é nosso. O nosso caminho, ele se consiste de obras que foram preparadas por Deus desde a eternidade para que nós viéssemos andar nessas obras. E essas obras se encontram no caminho do Senhor Jesus Cristo, no caminho da luz, no caminho da verdade, no caminho da santidade, no caminho da verdade. E para conhecermos esse caminho, é necessário meditarmos diariamente na palavra de Deus.
Então foi orientado a Daniel que ele seguisse o seu caminho. E tem aí um detalhe, um complemento, até o fim. Precisamos perseverar, caminhar, seguir a nossa jornada, cumprir aquilo que Deus nos determinou até o fim. Nós lemos ali em algumas cartas ali enviadas para a igreja da Ásia, no livro de Apocalipse. No final de cada carta, existe uma promessa para aquele que perseverar até o fim. Nós vemos também vários outros alertas, várias outras admoestações dos autores do Novo Testamento, dizendo aos seus leitores que é necessário sermos perseverantes. A palavra de Deus diz também que Deus não se agrada daquele que olha para trás, não se agrada daquele que abandona a sua jornada. Portanto, precisamos continuar na nossa caminhada, na nossa fé, na nossa obediência e temor a Deus, ao Senhor Jesus e à sua palavra até o fim, sem desanimar e sem parar. Vejam bem, o texto aqui continua no versículo 13, dizendo para Daniel: você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Aqui foi dito a Daniel que ele vai descansar, ou seja, em outras palavras, a vida dele, os dias dele nessa terra estavam contados, assim como os meus dias e os seus dias, de todos vocês que estão me ouvindo, estão contados. Nós temos um tempo, nós temos um limite para realizar tudo aquilo que Deus separou para nós. Portanto, não vamos perder o nosso tempo com coisas inúteis, com coisas que não têm valor. Jesus Cristo uma certa vez disse: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O tesouro é aquilo que nós temos de mais valor na nossa vida. Portanto, o bem mais valioso e mais precioso que nós devemos ter no nosso coração é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conforme ele disse uma vez quando perguntaram para ele qual é o maior e principal mandamento, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Então nós precisamos ter as coisas de Deus como as principais no nosso coração, o nosso tesouro, para nós permanecermos no caminho certo, porque o nosso tempo aqui está contado. Não vamos perder o nosso tempo, porque um dia nós daremos contas a Deus por tudo o que nós fizemos em nossas vidas, por todo o tempo que se passou de cada dia de nossas vidas. Então foi dito a Daniel que ele iria descansar e logo em seguida, ou melhor, no final, e então no final dos dias, ele se levantaria para receber a herança que lhe cabe. Aqui é uma alusão, uma referência à ressurreição. Daniel iria seguir o caminho dele, viver aquilo que Deus planejou para ele, cumprir a missão dele sem parar, sem desistir até o fim. Depois que terminasse tudo, ele iria descansar, ou seja, ele iria morrer. E logo depois de algum tempo, no final dos dias, ele iria se levantar. Isso aqui é uma referência à ressurreição. O apóstolo Paulo escreveu em algum lugar no Novo Testamento que se não houvesse ressurreição, a pregação do evangelho seria inútil. Então nós precisamos crer que um dia nós voltaremos à vida. Todas as pessoas que morreram um dia voltarão a viver. E elas serão colocadas diante do Senhor para serem julgadas. Todas as pessoas, os bons e os maus. A Bíblia diz que a terra vai devolver os seus mortos, o mar vai devolver os seus mortos e até o inferno vai devolver os seus mortos, para que todos sejam apresentados diante do Senhor e serão julgados. E cada um, todos nós, sejam bons, sejam os maus, vão receber a sua recompensa por todos os seus feitos aqui nessa terra. E é sobre isso que o ser celestial falou com Daniel aqui, porque ele disse o seguinte: você se levantará, Daniel, para receber a herança que lhe cabe. E isso vai acontecer comigo e vai acontecer com você. Nós vamos nos levantar um dia, o Senhor vai nos ressuscitar e nós seremos julgados, independente se você vai ser salvo ou não. Espero que você que esteja aqui me ouvindo esteja com seu nome no livro da vida e seja um salvo, para receber a recompensa, a nossa herança que nos está reservada por Deus, para nós nos deleitarmos em nossa herança e na presença do Senhor
por toda a eternidade. Então é essa reflexão que eu trago aqui hoje para que vocês venham ter um dia abençoado, para que a sua alma seja alimentada e o seu espírito fortalecido no Senhor. Vejam quantas coisas boas e quantos ensinos maravilhosos e preciosos o Espírito Santo de Deus me trouxe ao coração para trazer para você, apenas utilizando um versículo da Bíblia Sagrada. Agora imagina se você meditar na Bíblia, em alguns versículos, em algumas histórias ou em alguns capítulos da Bíblia, todos os dias. Quão grandes coisas o Senhor poderá fazer em sua vida e através da sua vida, para que você seja abençoado e todo aquele que vive ao seu redor também seja abençoado e iluminado pela maravilhosa palavra de Deus. Então eu fico por aqui com essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, fique à vontade para fazer os seus comentários e não deixe de fazer a sua parte. Compartilhe essa palavra, porque assim você vai estar evangelizando outras pessoas. E assim como eu vou receber de Deus a minha parte por estar transmitindo esse alimento espiritual para você, você também vai ter parte nisso, porque você vai estar transmitindo essa palavra para outras pessoas e, consequentemente, abençoando outras pessoas através desta palavra. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.